Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, irmãos, começando mais um estudo bíblico para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aulas aí que têm nos ajudado, que têm nos edificado, que têm nos fortalecido, e o nome de Deus tem sido glorificado através dos estudos bíblicos. E eu agradeço a cada um de vocês que estão presentes aqui em mais uma aula, e que o Senhor venha abençoar vocês com graça e conhecimento. Irmãos, nós vamos começar uma disciplina nova hoje, uma disciplina muito debatida, né, na era do século XXI, chamado pneumatologia, ou seja, doutrina acerca da pessoa do Espírito Santo. Então, nós vamos aprender sobre o Espírito Santo, nós vamos aprender sobre a pessoalidade do Espírito Santo, sobre a divindade, nós vamos aprender sobre a obra do Espírito Santo e dentre outras coisas. Eu quero lembrar vocês antecipadamente que Eu quero lembrar vocês aqui antecipadamente que no final da aula, quando acabar a aula, quando a chamada for encerrada, estarei passando para vocês uma prova acerca de tudo que vai cair, de tudo que nós vamos aprender aqui hoje, ok? E lembrar vocês também que o que eu vou passar para vocês são teorias, é estudo teórico, mas a prática é vocês buscando e fortalecendo a sua intimidade com Deus ali. Então, quanto mais você busca o Espírito Santo, mais ele vai se revelar para você. O que eu vou passar para vocês é assuntos doutrinários, teológicos, em questão de ideias. Mas vocês podem usar isso e aplicar para a sua vida nos dias de hoje e ter um desenvolvimento melhor de intimidade com o Espírito Santo. Então, vamos continuar a aula aqui, né? Vamos começar a aula, no caso. Pneumatologia, a doutrina acerca do Espírito Santo. Eu sempre coloco esse nome grego aqui, irmãos, porque é um termo técnico, tá bom? Dentro da teologia sistemática, vocês vão ver muitos termos técnicos. E eu estou passando para vocês o curso básico de teologia para que vocês possam aí não se preocupar em errar na hora de montar a sua pregação ou de dar a sua afirmação acerca das doutrinas. Então, tem termos técnicos que são usados lá, isso é só para título de informação, você não é obrigado a guardar esse nome, tá? Nós vamos aprender, irmãos, sobre o Espírito Santo. Teremos 3 aulas falando do Espírito Santo, né? Seria muito pouco 3 aulas, mas para não ficar muito extenso, vamos tratar tudo em apenas 3 aulas. Vamos começar. A pneumatologia, que vem do grego pneuma, que significa espírito ou sopro, é o ramo da teologia sistemática que se dedica ao estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então, como vamos falar sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, nessa aula nós vamos começar falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre a sua divindade, nós vamos falar sobre a sua pessoalidade e dentre algumas outras coisas. A natureza e a pessoa do Espírito Santo. Neste tópico, vamos estabelecer quem é o Espírito Santo, focando em sua identidade divina e pessoalidade. Então vamos começar falando, irmãos, sobre a divindade do Espírito Santo. E logo após a divindade, falaremos sobre a pessoalidade. Ok? Tudo bem? Vamos prosseguir. A divindade do Espírito Santo. Eu vou deixar isso daqui para falar para vocês no final, para não causar muita confusão na cabeça de vocês. Mas primeiro, a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele não é simplesmente uma pessoa, né? Ele não é simplesmente alguém. O Espírito Santo, irmãos, para nós, ele é Deus. O Espírito Santo, ele faz parte ali da Trindade. Ele compartilha juntamente com o Pai e juntamente com o Filho a mesma essência de divindade. Então, quando nós vamos falar da divindade, precisamos provar por que o Espírito Santo é divino. E como nós vamos começar provando, nós vamos começar falando sobre a onisciência. Maicon, o que significa a onisciência? A onisciência significa conhecer todas as coisas.
Então, quando falamos da divindade do Espírito Santo, nós precisamos entender que dentro da divindade existe a onisciência, que é o conhecimento de todas as coisas. Então, o Espírito Santo possui o conhecimento pleno e profundo de Deus, algo impossível para uma criatura. Eu estou deixando aqui para vocês os versículos bíblicos de cor vermelha para vocês identificarem na Bíblia de vocês, mas também deixei aqui o versículo descrito, para vocês não precisar ficar toda hora abrindo a Bíblia. Mas se você quiser, eu te recomendo a pegar a sua Bíblia física e procurar juntamente comigo, porque você vai aprendendo a memorizar aonde estão os versículos bíblicos. E lendo no papel, com certeza é muito melhor do que no digital. Então vamos falar sobre a onisciência do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10 em diante, vai dizer o seguinte: 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 11. Vou ler na tela. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, que o Espírito a todas as coisas perscuta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Olha que interessante. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, meus irmãos, por que o Espírito Santo possui a onisciência? Porque ele conhece todas as coisas. Se aqui está dizendo que ele conhece as coisas de Deus, e as coisas de Deus, elas são muitas, elas são ilimitadas, elas são inacabáveis, o Espírito Santo conhece as coisas de Deus, porque eles compartilham ali da mesma essência e da mesma divindade. Então, essa é uma das formas de apresentarmos a divindade do Espírito Santo, irmãos. Então, vamos começar aqui explicando, terminamos aqui explicando sobre a onisciência. Para quem está chegando agora, irmãos, nós estamos começando uma disciplina nova, que é a doutrina sobre a pessoa do Espírito Santo, ok? Então, vamos lá. Continuando. A onipresença. A onipresença significa estar em todos os lugares. Então, vamos continuar. Ele não está limitado pelo espaço físico, estando presente. Ele não está limitado pelo espaço físico. Ele está presente em todos os lugares simultaneamente. Ou seja, Deus está aqui, o Espírito Santo ele está aí onde você está, ele está na igreja neste momento, ele está nos presídios consolando pessoas, ele está em todos os lugares, porque o Espírito Santo é onisciente. Olha o que o salmista descreve em Salmo 139, versículo do número 7 ao 8. Olha o que o salmista vai escrever. Salmo 139, versículo 7 ao 8, vai dizer o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Então, olha que fascinante. O Espírito Santo, embora seja uma forma de poesia de descrever a pessoa do Espírito Santo na sua onipresença, ele dá relatos muito interessantes. Se eu subo aos céus, ou seja, nas partes altas, lá o Espírito Santo está. E se eu subo ao mais profundo do abismo, seja no Guiena, no Hades ou no Tártaro, seja onde for o mais profundo abismo, lá ele está também. Então é muito interessante isso, porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui e ele está aí onde você está, tocando no seu coração para você aprender mais da palavra dele. Continuando, a onipotência, que significa que ele tem todo o poder. Então, quando falamos de onipotência, nós falamos o seguinte: o Espírito Santo é o agente do poder criativo e realizador de Deus. Ou seja, o Espírito Santo não é somente uma pessoa da Trindade. Ele não é somente uma pessoa que tem emoções, intelecto ou algo do tipo. Não. Além dele ser onisciente, onipresente e conhece todas as coisas, ele também tem todo o poder. O Espírito Santo, ele tem todo o poder. Quando falamos da Trindade, nós falamos de que o Pai,
o Filho e o Espírito Santo, eles possuem e compartilham da mesma divindade, da mesma essência, da mesma natureza. Então, entender que o Espírito Santo é onipotente, ele vai nos levar a um versículo muito interessante que se encontra em Lucas capítulo de número 1, versículo de número 35. Aqui em Lucas capítulo 1 é um diálogo de Maria com o anjo Gabriel, que foi trazer as boas novas acerca do nascimento do Messias, que é Jesus Cristo. Olha o que acontece nesse versículo. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Olha a explicação que eu coloquei para vocês. Aqui, o Espírito Santo e poder do Altíssimo são colocados como sinônimos para tratar de uma mesma ideia. Ou seja, quando vai falar aqui Espírito Santo e poder do Altíssimo, está falando da mesma situação, porque ali não muda a pessoa na hora do anjo estar se comunicando com Maria. A pessoa ali que ele está falando não muda. A pessoa que ele está falando é o Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ela e o poder do Altíssimo, ou seja, o poder do Espírito Santo, irá envolver ela para o nascimento do Messias, o nosso Salvador. Então, vocês percebem que não mudou a pessoa, mas ela deu força, ele deu força e uma melhor ideia sobre quem seria o envolvedor e qual seria a sua natureza. Então, ele está tratando de que o Espírito Santo, ele tem a natureza de ele tem ali a natureza de Todo-Poderoso, ou seja, o poder do Altíssimo. Também coloquei aqui Jó, capítulo 33, versículo 4, que diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Outro versículo também colocado para entendermos que o Espírito Santo, ele é onipotente junto ao Pai e junto ao Espírito Santo. Junto ao Pai e junto ao Filho, perdão. Vocês estão conseguindo entender? Lembrando, meus irmãos, que a prova que eu passo para vocês, as provas que eu dou no final da aula, é para entender se vocês estão se adaptando com o método de estudo, se eu preciso melhorar alguma coisa, ou se eu posso permanecer do jeito que está, seguindo essa lógica. Então é muito importante o feedback de vocês, tá? Porque o mais importante para mim é que vocês entendam o que está sendo ensinado, para que um dia, se chegar alguma situação difícil para você acerca da pessoa do Espírito Santo, você saber resolver, você saber responder. Porque nós precisamos estar preparados para responder a todos os que perguntarem a razão da nossa esperança. Então, para estar preparados para responder, nós precisamos conhecer. E para conhecer, é importante tirar as suas dúvidas, fazerem perguntas, tudo bem? Então, vamos continuar. Vamos continuar aqui o estudo bíblico, se assim o Senhor nos permitir. Vamos falar agora da eternidade. Para quem está chegando agora, né, nós estamos falando de duas características do Espírito Santo. Nós estamos falando da pessoa e da divindade. Primeiro, estamos falando da divindade do Espírito Santo, mostrando que ele é Deus e por que estamos mostrando que ele é Deus, tudo bem? Maicon, por que é interessante eu aprender que o Espírito Santo é Deus? Primeiramente, para adorá-lo, para orar em seu nome, para ali orar pedindo força ao Espírito Santo, para pedir capacitação e para combater heresias que dizem o contrário. Vamos falar da eternidade. Diferente dos anjos ou seres humanos, ele não teve princípio, ele é eterno. Em outras palavras, o Espírito Santo, ele não teve um começo, ele sempre existiu. Dentro da Trindade, dentro da divindade, nós entendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos. E a eternidade da divindade, ela não tem um começo, não tem um meio e não tem um fim. Então, quando falamos que o Espírito Santo, ele é pré-existente, ele é antes de todas as coisas, ele antes do tempo, antes do espaço, significa que ele não teve um começo. Ele sempre existiu. Ninguém pode, ninguém deve, ninguém vai, nunca, jamais falar que o Espírito Santo ele teve um início de nascimento e vai ter um término ali de existência ou de atuação. Não. Ele sempre existiu e sempre existirá.
ok? Então, conhecer a divindade do Espírito Santo é muito interessante porque faz a gente adorar a ele da forma que ele merece ser adorado. Tô quase saindo do slide aqui sem querer, mas tudo bem. E para comprovar isso, biblicamente, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Eu coloquei um texto curto aqui, mas ele está atrelado a um contexto, tá bom? Vocês podem ler o contexto depois. Eu vou tocar só na parte mais importante aqui sobre o nosso estudo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Olha a explicação. O Espírito Santo esteve presente junto à Trindade antes da criação. Não, aqui é outra explicação, perdão. Vou ler novamente o texto. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Então, irmãos, aqui está mencionando novamente a eternidade do Espírito Santo. Agora sim, uma outra explicação. O Espírito Santo teve presente junto à Trindade antes da criação, demonstrando a sua existência anterior a tudo. Em outras palavras, quando ali é mencionado que no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma. E no versículo 2 de Gênesis capítulo 1 vai dizer que o Espírito de Deus pairava ou planava sobre a face das águas. Então, quando falamos que o Pai esteve presente na criação, ou que Deus esteve presente na criação, nós estamos dizendo que o Espírito Santo também esteve presente na criação, ok? Quinto tópico acerca da divindade do Espírito Santo. Santidade absoluta, ou seja, ele é absolutamente santo. Ele é absolutamente separado de toda a imundícia de pecado, porque ele é Deus. Embora todos os atributos sejam divinos, o seu próprio nome, olha que interessante, o seu próprio nome enfatiza a sua essência moral única. Em outras palavras, embora ele tenha atributos da divindade, o seu próprio nome descreve quem ele é. É o Espírito Santo. Ele tem a sua plena santidade, não só em atributos, mas também no seu nome. Romanos, capítulo 1, versículo 4. Romanos, capítulo 1, versículo 4, vai dizer o seguinte: E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então aqui novamente está dizendo, segundo o Espírito de Santidade, comprovando biblicamente que o Espírito Santo, ele é Deus. Tem essa questão do Yahvé aqui, mas eu quero retornar a uma situação muito interessante que eu falei para vocês que ia mencionar depois. Primeiro eu queria apresentar os atributos, mas agora eu quero tratar acerca do Consolador para vocês. Vocês estão aí? Irmão, mas eu espero que vocês se dobrem a atenção para poderem entender isso daqui, tá, irmãos? Por gentileza. Ó, deixa eu só configurar aqui, beleza. Irmãos, aqui eu coloquei uma palavra grega para vocês verem. Paráclitos ou paracletos. Mas geralmente as pessoas falam paracletos mesmo. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus chama o Espírito Santo de outro consolador. O termo grego allos, paracletos, significa outro da mesma espécie. Se Jesus é uma pessoa divina, o Espírito Santo, sendo allos, também é. Agora eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Eu vou ler para vocês o texto de João, capítulo 14, versículo de número 16. É uma das profundezas mais lindas do texto grego, irmãos. Eu quero passar para vocês isso, porque isso daqui é fundamental. João, capítulo 14, versículo 16, vai dizer o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A palavra paracletos significa estar ao lado. E estar ao lado significa no sentido de consolar. Só que,
Quando Jesus ele vai dizer, eu vos enviarei outro consolador, ele usa a palavra grega alos. Olha aqui, está anotando aqui. Vocês estão conseguindo enxergar esse que está marcado de azul? Manda um joinha para cima. Beleza, Eloá, está conseguindo enxergar? Maravilha. Irmãos, essa palavra alos, no grego, ela dá o seguinte significado. Quando fala outro, está dizendo com... Quando fala outro usando halos, é o seguinte. Esta é uma caneta. E esta é outra caneta. Só que esta é outra caneta, só que da mesma espécie, da mesma essência. Como, por exemplo, essa caneta de cima é da Bic. É da mesma essência do que é de baixo, que também é da Bic. Então, quando está falando halos paracletos, está falando outro consolador da mesma essência, da mesma espécie, da mesma natureza, possuindo os mesmos atributos, possuindo a mesma divindade e possuindo ali a mesma o mesmo poder. Existe uma outra palavra que significa héteros. Existe uma outra palavra para outro que significa héteros. Só que o héteros é diferente. Aqui está um material e esse é outro material. Só que esse outro material não é compatível com esse material. Entenderam? Então, esse material não é compatível com esse. Esse corta e esse desenha, rabisca, escreve. Então, quando usa hétero, está dizendo que é outro objeto, só que não é da mesma essência, não é do mesmo criador, não pertence à mesma pessoa. E quando usamos a palavra halos, como eu destaquei aqui para vocês, halos significa que o Espírito Santo é outro consolador que haveria de vir, só que é da mesma essência de Jesus que prometeu ele. Olha que interessante. Se Jesus ele prometeu um outro consolador, ele estava prometendo um outro consolador que era divino, que é divino, da mesma essência do que o Pai e do que o próprio Filho. Vocês conseguiram entender esse pedaço? É um pouquinho complicado, é um pouquinho confuso, mas isso é fundamental dentro das línguas originais, irmãos. Recapitulando, quando Jesus prometeu um outro consolador, Jesus não prometeu qualquer consolador. Ele prometeu um consolador que era da mesma essência, da mesma natureza do que ele, ou do que o próprio Pai. Maravilha. Vamos prosseguir. Deixa eu abrir os textos aqui, que eu marquei para vocês. Maravilha. Eu peço por gentileza que vocês abram comigo em Atos, capítulo 28, versículo 25 ao 27. Mas também deixem aberto comigo Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 8 ao 10. Enquanto vocês procuram, vou abrindo a minha Bíblia aqui também. Maravilha. Eu quero começar com vocês, irmãos, lendo Isaías capítulo 6. Nós vamos aprender hoje a questão do Yavé, ou Javé, para quem está mais acostumado. Para quem não sabe, irmãos, esse Yavé é uma tradução, é uma transliteração do nome impronunciável de Deus. O nome que não tem vogais, só tem consoantes. O nome que existe somente 4 letras. O YHWH. Você não consegue pronunciar YHWH sem usar as vogais, não é verdade? Então, esse nome é impronunciável, é o nome de Deus impronunciável. Quando você vai ler a palavra Senhor na Bíblia, é uma tradução do nome Yahvé, que nós colocamos aqui. Porque o copista,
hebreu, quando foi escrever ali, se deu conta com o nome impronunciável de Deus, ele não se achou digno de escrever ali o nome. Então, ele teve que fazer todo um ritual de santificação, trocou vestes, trocou caneta, trocou papel, e em vez dele escrever Iavé, ele escreveu Senhor, ou Adonai, para não dizer aqui o nome impronunciável de Deus, porque para eles era uma forma de respeito ao eterno, ao Criador. Ok? Então, quando falamos Javé ou Iavé, estamos falando do nome impronunciável de Deus. Quando é mencionado Senhor na Bíblia, nós entendemos que é Adonai, mas está fazendo uma menção diretamente ao nome impronunciável de Deus. Isso vai acontecer muito na Bíblia. Mas olha o que Isaías disse. O que diz, na verdade, o que diz em Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disso, ou seja, depois de Isaías ter contemplado toda aquela manifestação de glória dos serafins, de Deus tocando nos seus lábios, olha o que acontece. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, ou seja, do Iavé, que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, ou seja, então disse o Senhor, Iavé. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendeis. Vede, vede, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham a ele com os não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Quem está falando aqui? O Senhor, ou seja, Yahvé. Agora vamos lá para Atos capítulo 28. Já estou com o texto aberto, eu vou ler para vocês. Atos capítulo 28, versículo de número 25 ao 27. A partir do versículo 24. Havendo alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras. Bem falou quem? Bem falou quem? O Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: dê ouvido, ouvireis e não entendereis. Vendo, vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Aqui Paulo ele está fazendo uma lembrança, uma menção de Isaías capítulo 6 que nós lemos. Mas quem Paulo diz que falou por intermédio de Isaías? Ele disse que foi o Espírito Santo. Olha que fascinante. Então, se você for parar para perceber, quando a palavra Senhor é mencionado diretamente ao Deus eterno, aqui Paulo ele está dizendo que o Espírito Santo é aquele Deus eterno que falou com Isaías. Então ele está dizendo assim, ele está dizendo assim, o Espírito Santo é o Senhor Yahvé, o Eterno, que foi falado pela boca do próprio profeta Isaías. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala da seguinte forma: Bem falou o Espírito Santo. Então, comprovando aqui biblicamente de que o Espírito Santo ele também carrega o título Yahvé, ou seja, o título de Deus, o Todo-Poderoso, que tem também ali o seu nome impronunciável, ok? Então vamos continuar, meus irmãos. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Estou indo muito rápido? Tá dando para entender? Depois vai ter prova, tá, gente? Não esqueçam. Se vocês tiverem alguma dúvida, clique nessa mãozinha que aparece aí nas suas opções e a sua mão vai levantar dessa forma. Aí você pode fazer o seu comentário, tirar a sua dúvida, tudo bem? Então vamos prosseguindo. Outra forma também de identificarmos que o Espírito Santo, ele é Deus, está em Atos, capítulo 5, versículo de número 3 ao 4.
É um texto um pouco conhecido, né? Não muito, mas um pouco conhecido. Atos capítulo 5, versículo 3 ao 4. Vamos ler a partir do versículo 1 para vocês entenderem o contexto. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-a, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Primeiro Pedro aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: vocês mentiram ao Espírito Santo. Só que depois ele diz: vocês não mentiram aos homens, mas vocês mentiram a Deus. Aqui ele está trazendo luz, ele está dando a luz e reconhecendo de que o Espírito Santo, ele é Deus. O próprio Espírito Santo, além de ser santo, além de ser onipotente, onipresente, onisciente, além dele ser Yahvé, ele também ali tem confirmado pelos apóstolos que ele é Deus. Não somente em natureza, mas em título, em nome e em glória. Isso, irmãos, foi ensinado também nos concílios. Os concílios ali bateram firmemente na ideia de que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Os concílios mostram, além da Bíblia, claro, um livro inspirado ali, vamos se dizer ali, aprovado pelos apóstolos, né, que são pelos pais da igreja, né, que são os concílios. Eles confirmaram ali os ensinos dos apóstolos de que o Espírito Santo é Deus. Vamos pular para a pessoalidade do Espírito Santo. Até que vocês conseguiram entender? Maravilha, vamos continuar. Beleza. Nós vamos trabalhar aqui até a página 8 do nosso material didático. Se vocês quiserem o material didático, manda mensagem no meu privado que eu mando para vocês até onde a gente está aprendendo. Para vocês não avançar muito, né? Para não ficar muito à frente e acabar não dando tanta atenção aos próximos estudos. Mas vamos lá. Vamos falar da pessoalidade do Espírito Santo. Vou ajeitar aqui. Ah, isso, beleza. A pessoalidade. Demonstração de que o Espírito Santo não é uma força ativa, mas uma pessoa com intelecto, vontade e emoções. Uma pausa aqui para mim comentar algo com vocês. Existe uma seita, um pensamento sectário chamado Testemunhas de Jeová. Os Testemunhas de Jeová, eles são uma das seitas mais perigosas que existe. Eles são pessoas com uma boa erudição, eles têm um bom conhecimento, mas eles professam, eles pregam ali que Jesus não é Deus, de que o Espírito Santo é uma força ativa, e assim vai. Eles pregam muitas heresias, mas uma delas é afirmar que o Espírito Santo, ele não é uma pessoa. Eles afirmam que o Espírito Santo, ele não é uma pessoa, mas é uma força ativa. Se você pegar a tradução do Novo Mundo, que é a tradução dos Testemunhos de Jeová, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, eles vão dizer assim, ó. A Bíblia normal nossa vai dizer assim, ó. E o Espírito Santo pairava sobre... Não. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe o que eles colocaram? E a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Então eles mudaram, eles tiraram o Espírito de Deus, que dava a ideia de uma pessoa, e colocaram força ativa, dando a ideia de que não é uma pessoa, mas uma ação, uma posição, ou até mesmo uma situação, mas não uma pessoa. Então vocês podem entender a gravidade disso. Então, esse estudo é para provar que que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E como provamos isso? A primeira base é
João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E eu coloquei aqui para vocês entenderem. Só uma pessoa consegue dar um testemunho, ou seja, só uma pessoa consegue falar bem de outra pessoa. Uma forçativa, ela não consegue falar, ela não pode falar. Uma forçativa não tem cordas vocais, uma forçativa não tem boca, não tem lábios, não tem língua, em um termo dos nossos dias para entendermos. Uma forçativa não consegue falar. Uma forçativa é como se fosse uma eletricidade que corre pelos fios de nossas casas, que corre sobre as nossas casas, nos dando energia. Isso é uma força ativa que os testemunhos de Jeová acreditam. Mas uma força ativa não consegue dar testemunho. Vocês perceberam? Então, o testemunho só pode ser dado por uma pessoa. Maicon, por que é interessante aprender sobre a pessoalidade do Espírito Santo? Justamente para entendermos que ele é nosso amigo fiel, que ele é uma pessoa, de que ele está do nosso lado, de que ele ouve nosso clamor, de que ele conversa com nós, de que ele fala com nós, de que ele nos consola, que ele nos transforma. E acima de tudo também, meus irmãos, ele está do nosso lado, guiando, guardando, cuidando. E também serve para combater esses tipos de heresias que vem ao decorrer da história da igreja, ao decorrer do cristianismo que nós seguimos. Continuando, João capítulo 16, versículo 7 a 8 vai dizer o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá, olha só, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só pode, só pode consolar se for uma pessoa. E da mesma forma, só pode convencer se for uma pessoa. Por exemplo, eu estou aqui falando para vocês o estudo bíblico. Talvez com as minhas palavras eu possa convencer você de algo. É isso que o Espírito Santo faz. Enquanto estou falando aqui, ele está te convencendo de que ele é uma pessoa e de que ele é um amigo que ele deve ser ali comunicado, buscado e adorado. Então, só consegue convencer quem é uma pessoa. Uma força ativa não consegue. Só pode, de uma certa forma, consolar quem é uma pessoa. Se você chegar do lado de uma caixa de energia, colocar a cabeça do lado dela e começar a chorar, você vai continuar chorando sem nenhum proveito e tudo mais. Mas se você chorar para o Espírito Santo como pessoa, ele vai te consolar, vai pegar as suas lágrimas, vai enxugar as suas lágrimas, te dar um renovo, te fortalecer, e a obra nele que está em seu coração será avivada. Então é isso que o Espírito Santo faz. E é isso que ele é. Ele é uma pessoa que convence e que consola. Continuando, o Espírito Santo, ele tem intelecto. Como está escrito em 1 Coríntios 2, 10 a 11, diz, ele conhece as profundezas de Deus. Olha o que o texto diz. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, ou seja, da mesma forma, da mesma situação, a mesma ideia é que as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então não tem como você conhecer uma coisa se você não for uma pessoa, porque você precisa de um intelecto, você precisa de uma inteligência. Então o Espírito Santo, ele é intelecto, ele é inteligente. E se ele é intelectual e ele é inteligente, então ele é uma pessoa. Continuando, a sensibilidade. Ele pode ser contristado, ou seja, entristecido. Efésios capítulo 4, versículo 30 vai dizer o seguinte: não entristeçais o Espírito de Deus, que por ele vocês foram selados para o dia da redenção.
Então, a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus. Se fosse uma força ativa, se fosse simplesmente uma eletricidade, por que teria a necessidade de entristecer uma coisa que não tem movimentos, de que não tem intelecto e de que não tem sensibilidade? Não faz nenhum sentido. Então, obviamente, claramente, o Espírito Santo, ele é uma pessoa porque tem sensibilidade. Então, uma força ativa como a energia não tem sensibilidade, mas o Espírito Santo ele é sensível, tanto é que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8. Vamos continuar. O Espírito Santo, ele também tem vontade. Quando vemos a distribuição dos dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, eu vou ler para vocês o versículo para vocês verem como é fascinante. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 11, vai dizer o seguinte, eu estou perto do texto, eu já vou ler para vocês para ganharmos tempo. O contexto aqui está falando, Paulo está trazendo a ideia de estar revelando para nós, ou para a igreja de Corinto, os dons espirituais que existiam, que o Espírito Santo dá os dons a cada um e tudo mais. E aí, dentro desse contexto, Paulo diz assim, ó, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, como lhe apraz significa conforme a sua vontade. O Espírito Santo dá dons para cada um conforme ele quer, conforme a vontade dele seja feita, conforme o propósito que ele tem no seu coração, né? Conforme o seu propósito maior. O Espírito Santo, ele dá dons para cada um conforme ele quer. Como, por exemplo, eu já pedi para Deus dons de língua, eu já pedi para Deus dons de discernimento de espírito, Deus ainda não me deu. Mas tem pessoas que não pediram esses dons e Deus deu. Por quê? Porque foi da vontade do Espírito dar para aquela pessoa e da vontade do Espírito Santo dar outros dons para outras pessoas, entendeu? Nós vamos falar sobre dons espirituais em uma outra aula, que também está dentro do nosso cronograma. Mas, de princípio, vocês precisam entender que ele tem vontade. E tudo que ele faz é conforme a sua vontade. Se ele distribuiu dons para os membros do seu corpo, que é a igreja, ele pode fazer muitas outras coisas pela sua própria vontade. Entenderam? Então ele distribuiu dons para a igreja de Corinto conforme lhe apraz, conforme a sua vontade manda. Entenderam? E por fim, para entendermos a pessoalidade do Espírito Santo, é a fórmula batismal. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, são as últimas palavras de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. Está escrito o seguinte: eu conheço o texto, mas eu não vou citar ele de cabeça para não cometer de falar alguma coisa errada. Então eu vou ler para vocês se adaptando com a leitura do texto bíblico. Mateus capítulo 28, versículo de número 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, eu faço uma pergunta. Será que uma força ativa, como a eletricidade, ou será que uma força ativa como correntes de águas, ou será que uma força ativa como qualquer outra coisa relacionada aos elementos existentes na Terra, será que alguma delas possui um nome pessoal? Um nome próprio de cidadão, de pessoa? O texto diz: batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Agora uma aulinha de apologética para vocês. Se nós dissermos que o Espírito Santo ali tem um título de um objeto, se aquele nome ali é nome para objeto, então nós também devemos afirmar de que o Pai e o Filho têm o mesmo nome de objeto.
ou de situação, ou de título, ou de circunstância. Mas quando ele fala nome, está falando de pessoalidade. E se está falando de pessoalidade, então devemos igualar o Pai, o Filho e o Espírito Santo com seus nomes próprios. Então, se falarmos, não, mas o Pai, o Filho, tem ali o seu nome próprio mesmo, mas o Espírito Santo não. Então, nós fazemos a seguinte pergunta: como isso é possível se ele também está dentro da menção do próprio Cristo? Então, irmãos, não existe uma forçativa com o nome do Espírito Santo. Você pode até pegar aí um fio da sua casa, olha que exemplo mais nada a ver, mas é um exemplo. Vocês podem pegar um fio da sua casa, descascar ele, juntar os dois assim e ver a faísca saindo. E você pode dar um nome. Esse fio se chama tal. Mas ali não é uma pessoa, entendeu? Você nunca vai dar o nome de Gabriel, de João, de Alberto para um fio descascado conduzindo eletricidade, porque são nomes pessoais. Mas Espírito Santo é um nome pessoal, é um nome para sua pessoalidade, como Jesus bem disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entenderam? Até que vocês conseguiram entender? Eu tentei ser o mais simples possível para que todos nós possamos entender, né, acerca do estudo bíblico, porque são assuntos difíceis um pouco, mas eu acho interessante o feedback de vocês. Bom, irmãos, essa primeira aula sobre o Espírito Santo vai ficando por aqui. Mas nós vamos falar muita coisa ainda. Nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vamos falar sobre o Espírito Santo na vinda de Cristo, nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo na salvação, vida no Espírito e santificação, dons espirituais e a igreja, é, o Espírito Santo para as heresias, para as seitas, e dentre muitas outras coisas, irmãos. Nós vamos falar muitas coisas ainda, ok? Então, deixa eu parar aqui a gravação. Parar a gravação aqui.